Uau, é muito bom estar aqui com vocês, galera. Nessa tarde, mais uma vez, trocar um pouco de informação, trocar uma ideia com vocês. Queridos, eu tenho falado muito sobre liberdade. Eu tenho falado muito sobre liberdade, isso tem feito as pessoas me procurarem, tem bugado o cérebro das pessoas, querendo saber que tipo de liberdade é esse. Eu rompi alguns laços e as pessoas ficam mais preocupadas ainda. Então eu quero falar sobre essa tal liberdade hoje. Queridos, essa liberdade que eu vou falar não é uma liberdade. Liberdade não é você sair por aí fazendo um monte de coisa errada, um monte de besteira. Não é você estar se tornando um alcoólatra, não é você sair por aí com bebedeira, com prostituição, com consumo de droga, essas coisas. Isso não é liberdade. As pessoas entendem tudo errado, acham que liberdade é sair, como dizem por aí, meter o pé no balde e sair por aí fazendo coisas. Não, isso não é liberdade. Até porque, se você estiver atrelado a essas coisas, você está cativo. Isso aí é prisão, isso é cadeia, não é liberdade. Liberdade é você escolher o que você vai fazer. Liberdade é você ter a capacidade de escolher entre o que é bom para você e o que não é. Entre o que vai ter bons frutos, que vai gerar bons resultados e não. Liberdade é você ter essas atitudes, você ter essa capacidade, maturidade emocional, espiritual e física para ter essas tomadas de decisões. Então eu quero falar sobre essa liberdade. Por um lado, a maioria acha que liberdade é essa vida desregrada. Não é isso. Não é isso. A liberdade que eu estou falando, ela está pautada na palavra, está pautada na Bíblia. E isso eu uso a Bíblia Sagrada como livro de conhecimento, como livro sagrado. E a Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 36, diz assim, ó, se porém o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu estou falando dessa liberdade. Dessa liberdade, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus. Se Jesus te liberta, você é livre. E aí você deve estar pensando, agora o cara vai falar de religiosidade, vai falar da religião. Não, não é isso. Até porque a religião atual tem sido uma prisão, tem sido cadeias. A pessoa ela se liberta, ela encontra Cristo, mas aí o homem coloca uma cadeia nela. Porque os religiosos de hoje, os líderes atuais, e aí indifere de religião, tá? Na maioria, eu particularmente venho do protestantismo, e tem muito isso lá, e nas outras religiões também tem, em que o líder, ele acha que liberdade é você só vai para o céu, você só vai encontrar o reino dos céus, se você enxergar o reino como ele enxerga, se as ideias dele for as que você aplica. E isso não é liberdade, isso aí é cativo também, isso é alienação. Então eu quero falar sobre isso também. Liberdade é você decidir a sua escolha, sem interferência externa. Decidir o que você vai fazer, é você ser autorresponsável pelas suas ações. É você saber que a ação errada vai gerar um resultado ruim. É você saber que o pecado vai gerar morte, como a própria Bíblia diz. É você saber que a maldade vai trazer mal de volta. É você saber que todas as suas ações gerarão resultados. É a famosa lei da semeadura, não é? Você vai obrigatoriamente, impreterivelmente, invariavelmente, vai ter que colher tudo aquilo que você plantar. Isso é invariável, você vai colher. Então liberdade é você entender que mesmo quando você agir contra todo o sistema, as consequências são suas. É você entender que você é um ser livre. E aí as pessoas, hoje, os líderes, em todas as esferas, e principalmente na religiosa, ficam querendo colocar regras entre o que você pode e o que você não pode. Você pode isso não pode, querido. Isso são regras. Porque a própria Bíblia fala que você pode todas as coisas. A própria Bíblia diz que você, querido, é livre. Ela mesmo diz que tudo lhe é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, eu só preciso saber que as consequências serão minhas. Eu só preciso saber que eu vou colher em vida essas consequências. Isso é liberdade, é você entender o que você tem que fazer. Então, olha, se você é uma pessoa que tem princípios, viva de princípios. E principalmente aqueles princípios que são pautados na palavra. Quem tem princípios pautados na Bíblia, na palavra, ele consegue ser livre. Não viva de regras. Não viva de regras impostas. A humanidade, o homem, ele faz de tudo, usa de todas as artimanhas para controlar o outro. É assim no seu trabalho, o seu patrão, o sonho dele é que você não seja livre. É assim na política, no sistema político, não te deixa ser livre. É assim na religião, o sistema religioso não te deixa ser livre. No mundo espiritual é a mesma coisa. O inimigo ele quer que você não seja livre. Mas eu quero dizer para você,
Você foi livre, alguém te libertou, alguém pagou um preço para que você fosse livre. Não fique preso à ideia de ninguém, não fique preso a princípios de ninguém. Você tem os princípios que você deve seguir. Então liberdade é você ser autorresponsável, é você entender que toda ação provoca uma reação, já dizia Isaac Newton. É você saber, querido, muitos de nós estamos vivendo hoje o que nossos pais queriam que nós vivêssemos. Querido, aos seus pais, aos meus pais, aos nossos pais, nós temos que honrá-los. Não viver as regras deles, depois que você é maior. Enquanto você está sobre o teto deles, você tem que viver a regra dele. Mas depois que você assumiu a sua vida, você tem que honrar seus pais, amar seus pais, respeitar seus pais. Não viver mais a regra deles, porque as regras deles é pautado na cultura que eles viveram, é pautado em toda a vida que eles tiveram, e a sua é diferente. Você tem os seus próprios propósitos, você não tem que viver propósito dos outros. Então hoje eu quero deixar essa palavra aqui com você. Liberdade é você entender, ter autorresponsabilidade, saber que suas ações terão consequências na sua vida e na vida das pessoas. E se responsabilizar por elas. Não é quando as consequências vier, você ficar se vitimizando. Você está falando que foi abandonado, que está desprezado, que está demais. Não, é você saber consequência dos seus atos. Liberdade é isso. Que Deus te abençoe e te livre de toda alienação, de todo cativeiro, te livre do cativeiro da mente, do cativeiro emocional, do cativeiro físico, do cativeiro espiritual, e que te torne livre, porque o Filho quer te libertar. Deixa Jesus te libertar. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Forte abraço e que Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima.